Sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus e a mais um review. E hoje, desta obra aqui, o Novo Testamento Interlinear Grego-Português da Sociedade Bíblica do Brasil. Fique conosco, depois da vinheta, iremos conhecer um pouco mais dessa excelente ferramenta disponibilizada para nós do texto original. Estudar o texto original é importante? Será que essa ferramenta aqui ela é necessária na sua biblioteca para você fazer seus estudos da Palavra de Deus? Você já parou para se perguntar sobre será que vale a pena investir numa obra contendo o texto original? Então, vamos ver se hoje a gente consegue te ajudar a responder esses tipos de questionamentos. Pois essa obra eu adquiri para sequência do meu seminário, lá no Seminário Batista do Sul. Foi recomendado que nós adquiríssemos algumas obras e esta obra aqui foi, pelos períodos iniciais onde a matéria do grego ela nos foi exigida, foi muito importante para o estudo do texto original. E até outros livros foram recomendados, que eu vou demonstrar aqui. Esse aqui para nos ajudar na gramática, um excelente livro também, que é Noções do Grego Bíblico, Gramática Fundamental, do Lourenço Stélio Rega e Johannes Bergman, da editora Vida Nova. É uma excelente ferramenta que, em conjunto com esse dicionário do grego do Novo Testamento, de Carlo Rusconi, também, esse trio, ele auxilia demais no estudo dos textos originais. Esse dicionário aqui é da editora Paulus. Outros livros também são recomendadíssimos para o estudo do grego, mas como eu tenho em minha biblioteca essas 3 obras aqui, eu posso referendá-las como excelentes aquisições para o estudo do texto original. E hoje o que importa é falar sobre o Novo Testamento Interlinear Grego-Português da SBB. Outro dia, se Deus assim permitir, a gente fala daqueles outros 2 livros lá. Aqui nós temos um livro feito em capa dura e as folhas elas são brancas com variações de cores. Do texto grego vem em preto e o texto em português em azul, bem abaixo da palavra grega, que condiz a tradução. E nós temos aqui essa obra com por volta de 972 páginas. Dando uma olhada aqui na contracapa, nós temos o Novo Testamento Interlinear Grego-Português é uma importante ferramenta para o estudo do Novo Testamento na língua original grega. A tradução interlinear coloca uma palavra ou expressão portuguesa debaixo de cada palavra ou expressão grega, sempre que a mesma pode ou precisa ser traduzida. Isso permite uma leitura mais rápida do texto grego do Novo Testamento, pois dispensa constante consulta a um dicionário. Mais do que uma tradução propriamente dita, para ser usada à parte do texto grego,
o interlinear quer facilitar o acesso justamente ao texto grego do Novo Testamento. Este interlinear traz o texto grego da 5ª edição revisada de um Novo Testamento grego, uma tradução literal em português e mais 2 traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, a Nova Almeida Atualizada e a Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Há ainda outros recursos auxiliares, como análise de verbos irregulares, análise dos verbos mais frequentes e uma breve explicação sobre a língua grega do Novo Testamento. É uma 2ª edição, esse livro aqui, 2ª edição do ano de 2019. Aqui, a obra foi traduzida por Wilson Schultz, que compilou aqui umas outras, pela bibliografia lá atrás, umas outras obras já de tradução dele, do texto grego para o português. Ele é doutor em teologia, professor de hermenêutica e exegese do Novo Testamento, consultor de traduções da Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui nós temos o índice, onde traz prefácio, a língua grega do Novo Testamento, fala um pouco da língua grega, da sua origem, a questão do grego koiné e do grego clássico, que o grego koiné, ele é uma versão mais simples, é uma língua que foi ali do período helenístico, uma língua como universal, como o inglês é hoje, quase como um segundo idioma obrigatório para aquela época. Aí nós temos ao final, depois dos livros do Novo Testamento, tem uma análise dos verbos mais frequentes, partes principais de verbos irregulares e a bibliografia. Aí você pode estar se perguntando, o que é uma tradução interlinear? Para que ela serve? Então aqui, no prefácio, ele traz aqui essa explicação que nos permite entender que uma tradução interlinear do Novo Testamento coloca uma palavra ou expressão portuguesa debaixo de cada palavra ou expressão grega. E é dito interlinear, que é num formato horizontal. Não é outra coisa senão um glossário completo, disposto em pequenas unidades que aparecem em sequência horizontal ou linear, onde não se leva em conta as regras de sintaxe e a ordem das palavras, na língua-alvo, no caso, que não há língua-alvo, que neste caso é o português. Em outras palavras, o interlinear do Novo Testamento grego, ele permite uma leitura mais rápida do texto grego do Novo Testamento, na medida em que dispensa a constante consulta ao dicionário grego-português. Essa tradução feita e simultaneamente ter o texto português, o texto em português ali embaixo, facilita demais no entendimento da palavra no original e o que ela ali traduzida quer dizer. Uma atenção para aqueles que têm interesse em saber mais de qual texto grego que a gente está tendo conhecimento aqui. Essa tradução ela é baseada no texto crítico. Essa obra da SBB é baseada no texto crítico. Tem um outro Novo Testamento interlinear grego-português, que é da cultura cristã. Esse já é no texto majoritário. Este aqui é no texto baseado na quinta edição do Nestle Aland. E a da cultura cristã é em cima do texto majoritário. Então, muitos têm preferência por um ou por outro. Nessa questão desse interlinear da cultura cristã, comparativamente com este interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, quem
tem as duas obras, geralmente tem emitido opinião pelo interlinear da cultura cristã. Eles dão lá as justificativas que dizem que oferecem mais recursos do que esse interlinear da Sociedade Bíblica, mas eu não posso emitir essa opinião em virtude de fazer uso e somente ter esse interlinear da Sociedade Bíblica. Então, eu só estou repassando um pouco do que tenho ouvido falar quando alguém faz essa análise comparativa entre as duas obras. Mas eu preferi, na época, comprar esse da Sociedade Bíblica do Brasil, por causa que, na época, eu encontrei um preço bom, encontrei uma promoção, e depois eu tinha a intenção de fazer a aquisição das outras obras referentes ao hebraico, que são esses aqui, também da Sociedade Bíblica do Brasil, do texto original em hebraico do Velho Testamento, que no caso aqui, esse aqui é o primeiro volume. São 4 volumes que estão dispostos ali na prateleira e que futuramente também estarei fazendo review destas obras. Mas fiz uma opção meramente por questão de preço na época, mas eu sabia que as diferenças, quando eu fiz uma pesquisa, elas não iriam comprometer o meu estudo para a necessidade que eu tinha em adquirir esta obra, e fiz a opção pelo da SBB. E tem me atendeu muito bem nos momentos em que necessitei consultar o texto grego original. Que a gente, com esta obra na nossa biblioteca, quando é necessário, você realmente vai estar tendo um excelente recurso para ter acesso ao texto original. Aqui é interessante uma observação que ele faz aqui, que eu havia mencionado. O texto grego adotado é o da 5ª edição revisada do Novo Testamento grego, SBB 2018, que é idêntico ao texto do Nestle Aland, 28. E alguns versículos não aparecem na tradução literal. Aí ele cita aqui os versículos porque não fazem parte do texto grego na edição que foi adotada. Na Nova Almeida Atualizada e na nova tradução na linguagem de hoje, tais versículos aparecem entre colchetes. Sugere-se consultar o aparato crítico do Novo Testamento grego. E aqui, quando ele traz essa menção aqui do que existe a Nova Almeida Atualizada aqui, existe a Nova Almeida Atualizada e a NTLH também, porque ela está disposta dessa forma aqui, ó. Então aqui vem o texto do grego com a tradução abaixo do português, e aqui vem a Almeida Atualizada e NTLH. E também podemos verificar aqui que ele traz um pouco da história da língua grega do Novo Testamento. Ele diz aqui, ó, que o Novo Testamento foi escrito em língua grega. No entanto, diferentemente do Antigo Testamento, que é uma espécie de ilha de literatura hebraica, pois existe pouco ou quase nada em hebraico antigo, além do próprio Antigo Testamento, o Novo Testamento está rodeado de literatura grega. Boa parte da cultura clássica do mundo ocidental foi escrita e está preservada em língua grega. A filosofia de Platão e Aristóteles, as tragédias de Ésquilo e Sófocles e Eurípides e as histórias de Tucídides e Xenofonte estão todas em língua grega. Aí tem aqui uma menção de que a língua grega falada ainda hoje tem uma história de no mínimo 3.000 anos. A fase arcaica e clássica da língua vai de aproximadamente 1000 a.C. até 330 a.C. O período clássico propriamente dito inicia por volta do século V a.C. E o período do grego koiné vai de 330 a.C. a mais ou menos 330 d.C., que é esse grego koiné, é o grego mais comum,
que foi empregado para disseminar a cultura helenística. Depois vem o grego bizantino, 330 d.C. a 1453 d.C. E por fim o grego moderno, desde o século XV até os nossos dias. E traz uma explicação breve aqui sobre o grego koiné, de que interessa ao estudante do Novo Testamento, pois é o assim chamado grego koiné, que é a forma feminina do adjetivo grego koinos, que aqui é usado no sentido de comum. Emprega-se a forma feminina porque fica implícito o substantivo dialeto, dialectos, que em grego é feminino. Então, assim, o grego koiné também chamado de grego helenístico. Isso porque o mesmo resultou do processo de helenização, ou seja, da disseminação da cultura e da língua grega, iniciado por Alexandre o Grande na Macedônia, por volta de 330 a.C. Então, numa comparação aqui, ele traz que com o grego clássico, o grego helenístico é um grego simplificado. Por exemplo, o grego clássico tinha uma forma de dual, para designar coisas que vêm em pares, como olhos, ouvidos, etc. E o grego koiné eliminou o dual, retendo apenas o singular e o plural. Isso foi para facilitar a sua disseminação pelas diferentes culturas que o Alexandre o Grande ia dominando e ia implementando ali a cultura grega. Para facilitar essa disseminação, houve uma certa simplificação do grego. O alfabeto grego é composto de 24 letras, vogais e consoantes. Aí aqui traz uma tabela com as letras. E é muito interessante quando a gente está fazendo uso, porque quando a gente tem que consultar o dicionário para pesquisar ali determinada palavra, a gente sim vai conseguir ali o significado nas suas mais diferentes situações de emprego. E, por exemplo, nós temos uma palavra no português, braço. Braço pode significar o braço, mão física, pode significar braço de um rio, entendeu? E na língua grega também, determinadas palavras com o dicionário em mãos, a gente consegue ter acesso ali aos diferentes significados que ela tem. E quando a gente faz uso do interlinear, ali já foi procurado deixar a palavra em português mais próxima do que o original nos queria transmitir, a informação que queria ser passada. E eu gosto muito de fazer uso dessa ferramenta, e como instrumento para um estudante de teologia, ele é indispensável. Agora a gente pode estar se perguntando, mas e para um leitor, um estudante que quer elaborar seus estudos bíblicos para uma EBD, de repente um estudo de pequeno grupo, ou até mesmo um estudo pessoal, um devocional, um estudo pessoal da palavra de Deus diariamente, eu digo assim, que não seria tão necessário, sem ser para um estudante de teologia em si, adquirir uma obra dessa, até porque sinceramente, tem vários recursos hoje em dia na internet que disponibilizam o acesso ao texto original, mas até eu prefiro fazer uso muito mais de papel, de ter aqui o livro, eu gosto de manusear o livro. Então, para mim, ter o interlinear disposto em mãos é muito melhor do que ter que abrir uma página da internet ali, ter que ficar fazendo alguma consulta, alguma pesquisa. Eu prefiro ter essa ferramenta disponível, mas ela é mais necessária para os estudantes de teologia, quem é seminarista, no entanto, para os pastores, no entanto, para uma pessoa que queira se aprofundar no texto original, também é muito importante, não quer ficar fazendo uso das mais variadas traduções que existem da Bíblia, para querer ficar confrontando o que uma diz, o que a outra diz, também é muito interessante. Se vai optar pela SBB ou pela cultura cristã, aí tem que pesquisar um pouco mais para decidir-se
em relação a qual delas que são as duas melhores disponíveis no mercado. Eu posso emitir opinião apenas em relação a essa aqui. E essa aqui leva também o selo recomendado à compra do canal Conhecer Jesus, porque gostei muito desta obra. Gosto muito também das que existem em relação ao hebraico e podem adquirir sem medo nenhum, pois valerá o seu investimento. Cada centavo aqui traduzido em grego para o português, você vai receber o benefício da aquisição. Eu não falei no início do vídeo, mas para aqueles que ainda não são inscritos no canal, deixa aí antes o seu like, faz aí a sua inscrição, não esqueça de marcar o sininho, pois assim o YouTube vai entender, até quando você deixa ali um comentário, deixa a sua curtida, vai entender que esse conteúdo aqui é relevante, vai estar indicando este review para mais pessoas. E se você já teve contato com essa obra, deixa aí seu comentário, ou se teve contato com da cultura cristã, também deixa aí seu comentário, dê sua opinião, sua experiência aí para nos ajudar a conhecer um pouco mais destas traduções interlineares. E obrigado por ter ficado até aqui conosco, e até o próximo review ou resenha ou estudo bíblico que estaremos fazendo sempre aqui no canal para disseminar Jesus Cristo a mais e mais corações. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém.